Fala, meu lindo! Fala, minha linda! Meu Deus! Que coisa linda! Glórias ao nome de Jesus! Maravilhoso! Dono de tudo, perfeito em tudo que faz. Eu tenho uma palavra de Jesus para você, meu lindo. E essa palavra eu tenho certeza que vai ativar algo muito poderoso dentro de você. E que no nome de Jesus, coisas que estavam pausadas na sua vida, realidades muito distantes, o Senhor vai trazer através de uma atitude de posicionamento seu. A pergunta da mensagem é: no que você confia? Aonde está a sua confiança? Mas antes, eu vou te fazer um pedido rápido. Curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho, manda para todo mundo que você puder essa mensagem. E essa mensagem hoje é em homenagem a uma pessoa que o Senhor Jesus recolheu enquanto essa série estava gravada. É em homenagem ao pai do Cleison, para que fique registrado na história a memória do seu pai, meu lindo. Amém? Que você vá longe, que o nome de Jesus seja glorificado através de você, e que o Espírito Santo, que é maravilhoso, conselheiro, conforte o teu coração e te prepare para uma estação extraordinária. Amém? E você? Vamos pro vídeo. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 19. Aleluia. E Rabsaque disse a eles: falai agora a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que você tem? No que você confia? Aleluia. Fala para quem está perto de você. Vai chegar um dia que os teus adversários vão ficar desacreditados, que mesmo enquanto tudo está dando errado, você segue olhando para Jesus, confiando nele. Mesmo quando algo foge do controle, você permanece na presença de Jesus. Ai, tá difícil. Ai, Jesus, me ajuda, irmão. Eu vou te falar uma coisa. Na Bíblia, algumas histórias são muito emocionantes. Não estou dizendo que outras não sejam, mas eu gosto muito daquelas histórias que aparentemente o fim está escrito no começo, mas no fim, o final é totalmente diferente do que foi previsto, porque é uma ruptura de paradigma, é algo que não faz sentido algum, e portanto se torna uma história digna de filme, porque o final não tinha como ser previsto. Eu vou te contar uma história rápida de um homem chamado Ezequias. Ezequias é um dos grandes reis do Velho Testamento que Deus levantou. Quando você lê a história dos reis
que passaram no Velho Testamento, você vai ver que existem algumas diferenças, ou talvez uma principal. Existem reis que viraram as costas para o Senhor, e existem reis que não esqueceram de Deus e dos seus mandamentos. Portanto, nos seus reinados as consequências apareceram. Aqueles que viraram as costas para Deus tiveram consequências pesadas, porém aqueles que não viraram as costas para o Senhor, mas honraram o nome dele, tiveram consequências extraordinárias. E quando eu digo consequências, então eu digo colheitas sobrenaturais. 3 aleluias. Eu vou dizer para que você entenda: vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Eu vou falar até alguém dar um glória a Deus bem alto. Vale a pena ser fiel a Ele. Vale a pena. Então agora, compreendendo isso, nós entramos na história de Ezequias. E Ezequias era um homem fiel a Deus. Aleluia. Só que fidelidade não significa que você não terá lutas. Fidelidade não significa que você será inerte aos problemas da vida. Fidelidade não te tornará imune dos dramas da nossa história. Mas fidelidade te dará um final diferente do esperado. Tá bom, 3 améns, eu vou melhorar, eu prometo. A Bíblia vai dizer que Ezequias era um homem fiel ao Senhor. Ele restaurou o templo de adoração ao Deus de Israel. Ele destruiu os ídolos daquele tempo. Portanto, o que ele fez agradou ao Senhor. Só que nesse mesmo período em que esse homem reinava, um inimigo muito grande se levantou. E o nome dele era Senaqueribe, rei da Assíria. Imagine comigo, a Síria era como se fosse o maior poder bélico do nosso tempo agora. E Jerusalém, que era governado por Ezequias, era um lugar pequeno, com uma força bélica limitada. E essa é a história. A Bíblia vai dizer que a Síria está numa corrida de domínio violenta. E então ele começa a atacar todos os lugares ao entorno de Jerusalém. Judá é sitiada, Laquis é sitiada. Portanto, ainda uma cidade está de pé. Qual é a cidade? A cidade a qual Ezequias reina. Eu vou melhorar. Todas as cidades estão destruídas, mas ainda uma permanece de pé. Todos os reis foram subjugados, porém ainda um resta de pé. Não, eu vou melhorar. Enquanto todos fracassam, enquanto todos se destroem, o fiel permanece de pé. Não, eu vou melhorar. Enquanto todos, para todos está dando errado, para o dado da pesquisa ainda não se tornou um fato. O grande não vence sobre o pequeno, o maior não derrota o menor, o forte não venceu o fraco, porque o fraco tem um segredo que o torna forte. Ah não, lindo, eu preciso que você renove a tua força urgente. O forte não tem poder sobre o fraco, porque o fraco tem o segredo, e o segredo tem o nome, e esse nome o tornou forte. Só que loucura tem limite. Chega uma hora que você olha e diz: já era. Fala pra alguém da perto de você e fala assim: já era.
Tem hora que não dá mais para acreditar não, tem hora que vai ficando difícil, você vai olhando e vai assim, ai, tá chegando. E aí a gente fica desesperado. Só que aí a Bíblia conta a história de Ezequias e é maravilhoso. Você imagina, você tá aqui, os teus inimigos estão em volta e de repente chega um homem chamado Rabsaque dizendo, ei, rendam-se. E aí um homem chamado Ezequias diz, nem a pau. Não, irmão, pelo amor de Deus, tá todo mundo dizendo assim, não vai dar certo, desiste dessa varada, você vai ser destruído pela estatística, não vai rolar pra você. Aí um se levanta e diz, nós não vamos parar, nós não vamos desistir, nós não vamos abandonar o barco, nós não vamos correr da batalha, nós não vamos fugir da guerra, nós não vamos sucumbir, nós vamos permanecer de pé. Aí, só que aí, irmão, eu preciso que você entenda que quando a loucura é demais, quando a fé transcende a lógica, aí, irmão, o inimigo vai enviar os seus emissários para colocar uma pulga atrás da nossa orelha do tamanho de um elefante. Rabsaque é um enviado de Senaqueribe, e ele não é um enviado para matar Ezequias, ele é um enviado para arruinar a mente de Ezequias. O que a gente precisa entender que na maioria das vezes as nossas guerras não começam a ser derrotadas de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ao invés de o inimigo atacar o enredo, ele ataca a nossa cabeça. E às vezes nós conseguimos perder uma guerra sem ter a certeza que ela estava derrotada, simplesmente porque a gente desiste antes de ver o fim dela. Bom, Ezequias é um homem fiel a Deus. Grave isso, o que ele é? Fiel a Deus. E ser fiel significa ser fiel quando o dia é bom e quando o dia é ruim. Amá-lo quando o vento é favorável, amá-lo quando o vento é contra. Honrá-lo quando tudo está dando certo, mas honrá-lo quando algumas coisas fogem do nosso controle. Honrá-lo quando a vida, mas honrá-lo no dia do luto. Não é fácil, mas os fiéis prevalecem nos dias de guerra. Esse homem, ele está sucumbindo ao medo de uma derrota humilhante por um exército numeroso. Quando esse homem chega, ele assusta Ezequias. Só que Ezequias é um homem fiel. Vamos até você entender. Esse homem atemoriza o coração de Ezequias. O que ele não sabe é que Ezequias não é igual Jeroboão, perdão. Ele não é igual a Absalão. Ele é um homem fiel a Deus. Amém. Estou contente a partir de agora. Então esse homem, perante o caos, toma uma decisão. Pergunta: qual é? Então vamos de novo. Tudo que é ensaiado fica melhor. No meio do caos, no meio da guerra, no meio de uma morte iminente, Ezequias toma uma decisão. Procura o Deus de Israel. A lógica seria: conta os teus exércitos, cria uma estratégia de guerra, use tudo o que você tem na mão contra os seus inimigos, destrua eles de maneira baixa. Se os teus inimigos são covardes, seja covarde na altura da covardia deles. Se utilize das mesmas estratégias do seu inimigo, faça pior de maneira surpreendente, porque é isso que a gente aprende na escola da guerra da vida. Ezequias entendeu que nada humano poderia ser suficiente
Então a Bíblia diz que ele clama ao Deus de Israel. Ezequias, por que você ainda está de pé? Aonde está a vossa confiança? E aí Ezequias tem a resposta na postura que toma: minha confiança está no Deus de Israel. Então a Bíblia vai dizer que Rabsaque volta e traz uma carta e de novo amedronta Ezequias. Então agora Ezequias pega a carta e para onde ele vai, para onde ele volta? Para a presença de Deus. Eu vou melhorar. A primeira notícia era impossível de dar certo. A segunda notícia era: já era, deu tudo errado, não tem mais o que fazer. O nome disso é beco sem saída. O nome disso é: não há mais o que fazer. Jogar a toalha é a melhor saída para se tomar. É nesse dia que nós olhamos para a nossa vida e dizemos: não tem mais o que fazer, Senhor. Os nossos inimigos são muito numerosos. O diagnóstico é contrário. Não há mais o que fazer. Deus, não há o que fazer. Não há. E alguém nesse dia diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Esqueça dele. Eu estava vendo um vídeo esses dias de um pai que tem uma filha especial e o trabalho dele na internet é amaldiçoar a existência de Deus, porque ele não perdeu a guerra ainda de fato, porque a menininha está viva, mas ele já desistiu. Ele desistiu de tudo. Então agora a missão dele é fazer aqueles que ainda estão de pé desistir da guerra antes que ela termine. Fala para quem está perto de você: a guerra só termina quando o último soldado deita. Ai, meu Deus do céu, da minha alma, vai ficar difícil agora, porque então está claro que a guerra é iminente e a derrota vai chegar. Então Ezequias volta para a presença de Deus, apresenta a carta que recebeu e diz a Deus: Deus, já era. Essa é a realidade. Só que a Bíblia diz que ele faz algumas coisas grave. Ele busca o Senhor, ele promove um arrependimento geral, ele se humilha na presença de Deus e na presença de todos. E a Bíblia diz que ele procura um conselho de um homem cheio de Deus. O nome dele é Isaías. Qual é o nome dele? Isaías. Isaías é um profeta. Isaías é um homem cheio de Deus. E ele chama Isaías e diz: Isaías, eu orei, eu falei tudo para ele, eu preciso que ele fale comigo. Então Isaías traz uma resposta de Deus para Israel e para Ezequias. Meu Deus, 4, glória a Deus, você não entendeu, vamos de novo. Há uma guerra iminente, a derrota é certa, mas um homem permanece fiel, procura Deus na sua oração, se arrepende e traz um homem cheio de Deus para ouvir a voz do Eterno. O nome dele é Isaías, e Isaías trouxe uma resposta de Deus sobre Israel. E aí Isaías diz: nenhuma flecha do inimigo será lançada contra Jerusalém. Não, você não entendeu.
entendeu? Ele não está dizendo vocês vão vencer a guerra lutando. Ele não está dizendo vocês serão atacados e eles não vão destruir você. Não, ele está dizendo antes da guerra começar, ela será paralisada. Meu Deus, deve estar todo mundo vivendo dias maravilhosos. Ninguém está enfrentando problema agora. Porque se você tivesse, eu já estaria correndo, indo embora daqui dizendo: Deus, eu estou buscando a tua presença, eu vou permanecer fiel. Levanta um homem cheio do Espírito Santo, que não me dê conselhos que me destruam, mas que me leve para essa fé inabalável, que me faça permanecer na tua presença. Vou te contar um testemunho. Eu não filmei, eu não tirei foto, porque isso não pode ser marketing. E o que a Bíblia diz é que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E como eu fiz com o meu recurso e não com o seu, eu não falei nada. Se fosse com o seu, eu prestaria conta. Mas como é com o meu, não precisa. Mas para que valha de um testemunho para você, esse ano, no final dele, no final de 2024, porque nós já estamos em 2025, lembrem. Você tem noção que você está em 2024 ouvindo que os outros vão vir em 2025? Você já está aqui, você já está 3 meses na frente já, meu lindo. Você está em dezembro e está no final de janeiro já, bebê, relaxa. Escute aqui. Eu estou entrando no meu apartamento, escute isso. E aí tem uma carta na porta do apartamento. E essa carta era para qualquer morador que passasse por aquela porta. E adivinha quem passou? Foi eu. Pego a carta, é uma menina que escreve em nome do irmão autista de 4 anos. Esse irmão é um menininho especial que o sonho dele é ter uma bicicleta. E a menininha narra toda a história da família. A mãe é uma mãe solo, tem 3 filhos, paga o tratamento da criança, não tem dinheiro de comprar uma bicicleta para ela. A mulher, essa família não sabe quem mora lá, não sabe quem eu sou, e está tudo perfeito, maravilhoso. Eu entro dentro de casa, falo com a minha esposa: olha o que eu vi aqui, não vou aguentar, vamos ter que ligar. Pego o telefone, tem um número, ligo, a família atende, uma mulher atende. Eu falo: oi, tudo bem? Meu nome é Dave, eu recebi uma carta da sua filha. E aí a mulher diz: eu não me acredito. O que o senhor quer? Eu falei: eu quero ajudar o que vocês pediram na carta. Calma, que é só a primeira parte. Aí ela começa a chorar e ela diz: meu filho, é o sonho dele e tal. Tudo muito simples de resolver. Compramos a bicicleta, compramos presente para as 2 filhas, uma de 15 e outra de 12. Sabe qual que era o sonho das meninas? Um penal e uma mochila. E a outra um kit de maquiagem. Tá vendo? Tem gente que está dizendo: o dia que eu for rico eu vou ajudar muita gente. Você não precisa ter muito para fazer. Basta você estar no lugar certo, na hora certa, com o coração disponível. Se você for fiel e generoso, Deus faz muito com o pouco que você tem. E lembre-se, se você for fiel no pouco, Ele te colocará sobre o muito. Minha esposa falou: vou no mercado, amor, vou comprar tudo o que eu quero para nossa casa, só que a gente vai levar na casa deles. Minha esposa comprou comida para 3 meses lá. Irmão, tudo de que é gostoso, que a gente ama, a gente comprou. Minha esposa comprou. Colocamos tudo no carro, chegamos lá. Entro na casa dela. A casa, irmão, era do tamanho desse tapete do palco, a área social da casa. Pequenininha, tudo organizado. Me deu uma alegria de ver aquilo. Sabia que havia zelo, sabia que havia, cuidado, tudo organizado. Cortininhas na frente do armário de comida, os brinquedos todos organizados. Quando essa criança me viu, ela é uma criança autista não verbal, mas ela fala. Não, você não entendeu o que eu acabei de dizer. O diagnóstico diz uma coisa, a realidade diz outra. Calma que vai chegar no testemunho. Eu dou tudo para ela. Descarregamos na casa, bicicletas, brinquedos, os presentes para ela. Minha esposa comprou também e tal, e nós super felizes. E aí ela diz: muito obrigado por vocês terem feito isso por mim. Aí eu falei: minha linda, não é nós que estamos fazendo,
Nós somos instrumentos de um Deus que está cuidando de você. É o Senhor que está olhando para vocês. E aí a lágrima dela começou a correr e ela disse: muito obrigado por falar isso para mim. Eu estou tão decepcionada com pessoas de Deus. Ela pediu para um pastor orar para que o filho dela seja curado. E o homem disse que Deus não cura crianças de autismo. Eu não fui lá para levar comida, não. Deus podia usar qualquer outro. Eu não fui lá para levar uma bicicleta. Deus podia usar qualquer outro. Mas eu fui lá para dizer para ela que Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade, que não há diagnósticos que possam paralisar o poder de Deus, que não há nada que Ele não possa fazer, que não há absolutamente nada impossível para Deus. Não há nada. Eu não sei o que você ouviu, eu não sei de que maneira o Evangelho foi apresentado para você, mas o Evangelho que eu creio, o Evangelho que está na palavra diz: porque para Deus nada é impossível. Então, meu lindo, esqueça todas as outras vozes e escute apenas essa: não há nada que Deus não possa fazer, não há milagre que Ele não possa operar, não há diagnóstico que Ele não possa reverter, não há absolutamente nada que tenha o poder de paralisar o poder de Deus sobre a sua vida. Se você dobrar os seus joelhos e com fé clamar aos céus, o Deus que você serve é poderoso para responder a tua oração, e Ele faz muito além do que nós podemos pensar ou imaginar. Ei, diga para alguém que está perto de você: não importa o diagnóstico, não importa a história, não importa o caos, para Deus nada é impossível. Eu terminei orando por aquele garotinho que estava tão feliz com a bicicleta que não conseguia parar. E ela disse: eu creio que Deus vai fazer um milagre e eu vou poder celebrar esse milagre. Não é mais sobre autismo, é sobre fé. Não é mais sobre uma criança, é sobre um Deus que ouve a oração de um pai e de uma mãe. Então entenda, lindo, eu não estou dizendo para você que Deus está obrigado a fazer tudo aquilo que a gente pede, mas estou te dizendo que não existe nada que Deus não possa fazer. Você compreende o que eu estou te dizendo? Não é sobre uma falácia, é sobre uma fé que te encoraja a não desistir mesmo quando todo mundo diz que é impossível. Chega de pessoas que nos desestimulam a viver um milagre porque preferem a lógica ao invés do sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Isaías se levanta e diz: ei, nenhuma flecha será lançada contra o nosso povo. Sabe o que aconteceu? A noite caiu e um anjo do céu entrou no meio da Assíria. Não, você não pegou. Vamos de novo. Nenhuma flecha foi lançada contra Jerusalém. Ezequias não precisou desembainhar a espada. O exército não precisou se levantar para guerrear, porque nenhuma flecha foi lançada sobre Jerusalém. Calma, que ainda não acabou. E naquela noite o anjo do Senhor desceu no acampamento do exército da Assíria. Pergunta: o que aconteceu? Um anjo destruiu 185 mil soldados. Não, irmão, peraí, não é possível. Se fosse 300 ia aparecer com filme. Aí vocês iam dizer: nossa, já vi num filme. Então eu vou te lembrar: é um território pequeno, sem uma força bélica para vencer a guerra,
mas um homem decide dobrar os seus joelhos, arrepender-se dos seus caminhos, procurar um homem cheio do Espírito Santo como boca de Deus, e Deus não deixou de responder, e a resposta foi: nenhuma flecha será lançada sobre Jerusalém. E naquela noite um anjo destruiu um exército de 185 mil soldados. É que para quem confia, algumas guerras nem precisarão de espada. Para quem confia no eterno, às vezes o silêncio se torna a melhor arma de batalha. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não quero que você me leve a mal, lindo, mas olha, existem guerras que você vence com espadas. Existem guerras que você vence gritando. Mas existem guerras que o seu silêncio é a maior resposta daquilo que você crê. E no teu silêncio Deus vai agir. E no teu silêncio, mesmo sendo injustiçado, humilhado, perseguido, Deus vai agir. Mesmo todos zombando, rindo de você, dizendo que não vai dar certo, no teu silêncio Deus se levantará do trono, descerá em teu favor, e nenhuma mão erguida será necessária para que a guerra acabe, mas o Senhor vencerá a guerra, e você será convidado a assistir aquilo que Deus vai fazer na sua vida. eu tenho uma palavra para acabar. Eu tenho uma palavra para acabar. Essa palavra é para você que confia no Senhor, que crê de todo o coração que Ele tem poder para fazer coisas improváveis, impossíveis, mas que está cansado de esperar. Para você que os teus olhos parecem distantes do milagre, há uma promessa para você. Pergunta: qual é? Isaías capítulo 40 versículo 31. Para aqueles que esperam no Senhor. Não, eu vou melhorar. Não é possível. Meu irmão, nessas horas era para estar gente pendurado naquelas luzinhas lá do teto agora, voando. Eu acabei de dar uma palavra sobre você, dizendo que para aqueles que confiam existe uma promessa inabalável. Então, aumenta a pressão, fala, aumenta a pressão. Aumenta a pressão, fala, você não vai celebrar, você vai voar da cadeira agora. Avisa, já avisa. Porque às vezes tem alguém cansado perto de você que nem tá falando mais nada contigo, mas fala, é pra você. Sacode, ele fala, é pra você, Deus vai falar com você agora. Talvez tô animado. É lindo. Talvez você confia no Senhor, talvez você espera nele, mas porque demorou muito para acontecer, você está cansado. Os conselhos errados estão dominando a tua volta, dizendo, não vai dar, para de crer, desiste de orar, o milagre não vai chegar, ele não vai fazer. Mas se você crer, se você continua confiando, se você continua crendo, há uma promessa de Deus sobre você. Qual é a promessa? Pergunta qual é a promessa?
Isaías capítulo 40, verso 31, porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, e eles se elevarão como asas de águias, eles correrão e não se cansarão, caminharão e não irão desfalecer. Ei, lindo, o Senhor hoje renova a tua força, o Senhor hoje renova a tua fé, o Senhor hoje renova a tua coragem. E mesmo que dizem que não é possível, lembre-se, para Deus e de repente estão dizendo que existem coisas que a gente não pode orar mais. E de repente estão dizendo que algumas enfermidades Deus não tem o poder de curar, que é melhor aceitarmos o diagnóstico e seguirmos em frente. Mas eu estou aqui, meu lindo, em 2025 para você, para dizer que o mesmo Deus que fez no Velho Testamento, no Novo Testamento, ainda faz no nosso tempo e na nossa geração. Aonde está a sua confiança? Vou perguntar de novo: aonde está a sua confiança? Então por ele se levante. Porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, voarão como asas como águia. Oh meu Deus do céu, que imagem poderosa! Lindo, não importa absolutamente nada. Quem crê no Deus do impossível se move no mundo que não é lógico para aqueles que não creem, até o dia que o impossível vire testemunho. E eu vou te falar, lindo, eu tenho 34 anos e eu já vi o impossível virar testemunho milhares de vezes. Eu errei e me equivoquei sobre algo. A mãe do garotinho não falou sobre o autismo dele, mas sobre um diagnóstico de epilepsia. E quando essa mensagem for ao ar, ela vai ter refeito o exame novamente. E eu quero declarar no nome de Jesus que quando essa mensagem for ao ar, uma mãe em Joinville terá um diagnóstico novo sobre o filho dela. Jesus, nós declaramos agora a saúde completa sobre a vida daquele garoto do Ravi. Jesus, nós oramos agora que nenhum diagnóstico terá o poder para paralisar a história desse menino, Jesus. Se disseram que ele não iria falar e agora ele está falando, eu quero declarar que a epilepsia não haverá mais e que o cérebro dele estará perfeito e que o teu nome será glorificado em nome de Jesus. Eu tenho uma pergunta para você. Essa pergunta é para você que está em casa e é para você que está aqui. Nós só confiamos no Deus que entregamos o nosso coração. Meu convite para você é para que nós terminamos esta palavra com uma entrega total sua, de todo o teu coração, de toda a tua vida. Reconhecer que você é o pecador que Ele foi para a cruz para salvar. Reconhecer que você é amado por Ele e que Ele é o seu único, legítimo, suficiente Salvador. Talvez até então a sua fé nunca teve completa, porque você nunca se entregou de fato a Ele. Esse convite é para você.
Para você que talvez já viveu coisas lindas com Jesus, mas foi embora porque cansou de esperar. Mas hoje o Senhor renova suas forças, mas você precisa voltar para Ele hoje. E 2 perguntas, uma resposta. Se a sua decisão é sim, você quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Ele hoje, no 3 você levante a sua mão. 1, 2 3. Você tomou a decisão na sua casa, onde você estiver, deixa nos comentários que você tomou essa decisão e nós vamos orar. E dessa maneira, nós estamos no novo ano, um novo tempo, uma nova estação, e a nossa confiança está nele. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva Sua. Em nome de Jesus.